Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Flamengo e Vasco. Tivemos o clássico hoje pela, se não me falha a memória, nona rodada do Brasileirão e o Flamengo acabou vitorioso por 4-1. 4-0 só no primeiro tempo. No segundo, com o pé totalmente levantado do acelerador, mas mostrando muito a fase atual do Vasco, que é assustadoramente ruim, né? Eu acho que hoje, né, é aquele tipo de jogo ruim, né, que machuca muito o torcedor e que se não demitir o Maurício Barbieri, o que mais demite? Essa é a minha pergunta, né? Porque já era para ele ter caído. O trabalho é muito ruim, não tem nada que se aproveite desse trabalho. Não é um bom time de contra-ataque, não é um bom time se defendendo, não é um bom time atacando, não é nada. É decepcionante, até porque esse cara, o Maurício Barbieri, fez um trabalho lá no Red Bull Bragantino que foi realmente bom, né? Quando teve o Claudinho por lá, era um time que jogava bem, mas depois que o Claudinho saiu já mostrou alguns sinais de queda e agora, meu amigo, não tem nada para apresentar. Essa é a verdade. O Vasco hoje é um catado, é um nada dentro de campo. Você vê que é um time completamente perdido e o Flamengo tá conseguindo uma melhora deixando a teimosia do Sampaoli de lado, né? Porque é um time que hoje jogou com menos posse, aceitou um pouco mais o domínio do adversário, tentou explorar as falhas defensivas, jogou um pouco mais seguro e funcionou melhor. Ainda toma um golzinho de costume, né? Num pênalti que muita gente questionou, né? Mas fato é que assim, o Vasco estava pressionando bastante no início do segundo tempo, né? E assim, o fato é que o Flamengo fez uma das suas melhores atuações sobre o comando do Sampaoli, mas resta saber se vai ser uma constante, porque não é um trabalho que você consegue confiar tanto. A gente tá falando de Jorge Sampaoli, a regularidade não está no dicionário do técnico argentino, é só olhar os trabalhos dele, mesmo os bons, são trabalhos irregulares, dependendo do encaixe da partida ele vai ter muitas dificuldades. E acho que agora o foco todo tá na Libertadores para ver como vai ser esse jogo contra o Racing, porque ele é muito importante, né? Caso o Flamengo não vença o Racing, ele pode estar em sérios apuros na última rodada da Libertadores para se classificar, né? Porque se supondo ali que o Nublense vença, né, o Alcas, né, ele passa o Flamengo na tabela e precisaria ganhar de um Racing já classificado em primeiro para passar em segundo, né? Pra você ter ideia do que acontece caso o Flamengo não vença o Racing nessa próxima rodada da Libertadores, né? Só que assim, eu acho que muito dessa vitória se deve muito à ruindade que o Vasco está nessa temporada, e é inadmissível, porque o time contratou bem. Pedro Raul é muito melhor do que o Raniel, né? Tem jogadores ali muito bons, como é o caso do Orelano, você tem ali também o Lucas Piton, acho que é o Lucas Piton que é o lateral pela esquerda, o Pumita Rodrigues também é um bom lateral, a gente tem reforços de qualidade, o Jair também é um bom reforço, a questão é como você utiliza eles. Não adianta você dar nas mãos de um técnico, uma grande equipe, se ele não vai saber treinar, se não vai se encaixar. A gente já viu isso acontecendo várias vezes no futebol. Não adianta ter talento, você precisa ter organização. O Vitor Pereira é uma amostra disso. Olha como o Flamengo estava jogando com o Vitor Pereira. O talento estava ali o tempo todo. Tinha o Gerson, tinha o Arrascaeta, tinha o Gabigol, tinha o Pedro, tinha todo mundo. Mas não tinha organização e o time desempenhava mal. Essa é a verdade, né? Não adianta você ter suas virtudes se você não tem organização tática. E hoje o futebol brasileiro exige o mínimo. Já houve uma época que realmente era só talento individual, em que taticamente o futebol brasileiro era um deserto, com um ou dois times mostrando alguma coisa um pouquinho acima da média, né? Hoje não é mais o caso. A gente está vendo cada vez mais técnicos estrangeiros, a gente está vendo cada vez uma variedade de ideias de jogo diferentes, né? Clubes buscam soluções, clubes buscam coisas diferentes. Né? Alguns ainda ficam presos ali a receitas antigas e o Vasco assim, é meio no meio termo, né? Não quis arriscar um técnico estrangeiro e tentou uma dessas jovens celebridades entre os técnicos brasileiros, né? Porque o Barbieri chegou a ser até cogitado no próprio Flamengo com o trabalho dele no Bragantino, mas depois desse trabalho, né, acho difícil ele voltar para o clube de primeira prateleira do Brasileirão, né? O Vasco é primeira prateleira pela história, talvez não pelo elenco que tem agora, porque investiu 100 milhões de reais para se manter na Série A. Eu acho que esse era o objetivo primário. Parecia que na primeira rodada, nas primeiras partidas, até o jogo contra o Palmeiras, que o time ia até fazer isso sem dificuldade. E eu falei que a luta do Vasco não era mais contra o rebaixamento do jeito que o time estava jogando, né? E do jeito que se mostrou a qualidade do elenco muito superior do ano passado, mas você vê como que um trabalho tático ruim muda as coisas, né? Era muito cedo para cravar aquilo, né? E agora o Vasco ainda tem tempo de salvação. Precisa escolher um bom técnico, só que agora é muito mais difícil, né? Porque se na época que escolheu o Barbieri havia tempo, né, para você pensar, para você planejar a contratação de um técnico, e agora com a temporada andando, com assim, o ônibus já em movimento, como é que você faz para conduzir isso, né? Entende? Essa é a questão. O Vasco se complicou muito. Estou curioso para ver quem vai ser o novo técnico, porque eu repito, eu não consegui imaginar
Maurício Barbieri durando mais um dia no comando do Vasco depois disso. 4-1 em casa é inaceitável, num clássico, até porque o Flamengo não é um time que estava vindo goleando, né? O Flamengo era um time irregular. Até agora é um time que oscila muito, né? E é um time que defensivamente tem sido muito frágil. Então, não é como se o Vasco tivesse chance zero nessa partida. Se tivesse um bom plano de jogo, podia incomodar. Mas nem isso teve, né? Na verdade, foi o pior plano de jogo possível e levar uma goleada logo no primeiro tempo. Foi o time que foi derrotado com mais facilidade pela equipe do Sampaoli até agora. Eu não vou considerar o Maringá, que é uma equipe de quarta divisão, né? Então, fato é que é isso que define esse campeonato brasileiro aí para o Vasco nesse momento. É um desperdício de bons jogadores, né? E assim, é um trabalho tático que é um deserto de ideias. Acho que é isso que define o Vasco. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.